Olá, meu nome é Laender e seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial do nosso canal Guru do Excel. E hoje eu vou demonstrar para vocês como utilizar as novas funções implantadas na versão 2016 do Excel. Vamos lá para o nosso computador? A primeira função que eu quero demonstrar para vocês é a função mínimo-sis e a função máximo-sis. Essas funções elas funcionam basicamente como as funções mínimo e máximo, porém utilizando alguns critérios. Ela é bem parecida com a função média-sis, que também retorna a média baseada em alguns critérios. Para a gente poder utilizar essas novas funções, eu selecionei aqui uma pequena tabela de dados, onde eu tenho o nome de alguns vendedores. Alguns desses vendedores se repetem aqui na nossa planilha. E aqui nós temos os valores de vendas de cada um desses vendedores. E a gente vai informar aqui, então, o nome do vendedor e ele vai passar para a gente, o Excel vai passar para a gente, o menor valor de vendas desse vendedor em questão e também o maior valor de vendas deste vendedor em questão. Vamos lá? Para que a gente possa começar, nós vamos utilizar, então, a função mínimo-sis, que vai retornar para a gente o valor mínimo baseado no nosso critério. Primeira coisa que nós vamos selecionar, o primeiro parâmetro, se a gente utilizar aqui, visualizar aqui a sintaxe da nossa função, é o intervalo mínimo, ou seja, é onde que estão os números que desejamos verificar qual que é o menor. Então, no nosso caso, é a coluna de vendas, ok? Ponto e vírgula. E agora nós vamos passar o intervalo do primeiro critério. Então, nós vamos selecionar aqui, olha, o vendedor, que é onde nós vamos passar um vendedor desses, que será o nosso critério. Então, o primeiro intervalo é a lista de vendedores, ponto e vírgula, o nosso segundo intervalo é o nome do vendedor, que está na nossa célula E9, ok? Se a gente tivesse outros critérios, bastaria a gente dar continuidade, pressionando ponto e vírgula, informando o critério o intervalo do segundo critério e o critério número 2, e assim por diante. No nosso caso, nós vamos utilizar apenas um único critério, ok? Vou fechar parênteses e vou dar Enter. Perceba que ele informou para a gente que o menor valor de vendas do vendedor Hugo é 412, mesmo tendo outros valores menores nessa nossa lista de dados, ok? Se eu trocar o nome do vendedor, por exemplo, vou colocar Igor, ele vai passar para a gente o menor valor daquele vendedor em questão, legal? De forma semelhante funciona a função máximo-sis, ok? Ele retorna para a gente o valor máximo baseado no critério. Então, este é o nosso intervalo máximo. Aqui nós vamos selecionar a lista de vendedores, que será a lista do nosso critério 1, e o nosso critério 1 será o nome do vendedor, ok? Vou fechar parênteses, vou pressionar Enter e nós vamos ter então o valor máximo para este vendedor. Você poderia ter mais critérios aqui, legal? No nosso caso, nós utilizamos apenas um. Então, essas são as duas primeiras funções que nós vimos aí, que já foi implementada na versão 2016 do Excel. Mínimo-sis e máximo-sis. São funções semelhantes à função média-si e média-sis que já existe no Excel aí na versão 2013, legal? A nova função que foi implementada no Excel foi a função sis. E essa função ela funciona como a função si aninhada, ou seja, quando eu utilizava mais de uma função si para montar minha lista de critérios. Agora a gente vai poder montar essa lista de critérios utilizando apenas a função sis. Como é que vai funcionar? Nós vamos passar sempre o teste lógico e o seu par, o seu valor verdadeiro. Então, nós vamos passar primeiro o teste, depois o valor verdadeiro desse teste. Agora verá o segundo teste e o valor verdadeiro desse teste. E assim por diante. Vai ser sempre a função em pares. Os parâmetros serão em pares. Legal? Então vamos lá. Como é que vai funcionar? Vamos imaginar aqui que nós temos esses testes lógicos, onde nós vamos passar uma nota e queremos obter o resultado. Então, se a nota for menor do que 40, o nosso resultado será reprovado. Um valor maior ou igual a 40 e menor do que 60, o resultado será recuperação. E caso a nota seja maior ou igual a 60, o resultado será aprovado. Então vamos lá, vamos digitar uma nota fictícia aqui e vamos calcular o nosso resultado baseado na nota. Então nós vamos passar a função sis, legal? E perceba que agora o teste lógico, nós vamos pegar este primeiro aqui, olha, onde se a nota for menor do que 40. Então a nota está na nossa célula B7, vamos passar a comparação. Menor do que 40, ponto e vírgula. O que nós queremos que retorne? Queremos que retorne a palavra reprovado, legal? Ponto e vírgula. Aqui, na função si, a gente criaria um novo si fazendo o alinhamento com o si anterior. Neste caso não será necessário, nós vamos apenas passar o próximo teste lógico, que é se a nota for menor do que 60 e maior ou igual a 40. Neste caso, eu não preciso informar o valor maior ou igual a 40. Por quê? Porque como a minha condição anterior é o valor menor do que 40, basicamente eu já sei que quando ele chegar nesse teste lógico 2, essa função ela será falsa, ou seja, ela não vai ser atingida. Resumindo, o número quando chegar no meu teste lógico 2 não será menor do que 40. Ou, obviamente, então, ele será um número maior ou igual a 40. Neste caso, a única coisa que eu preciso testar é
B7 menor do que 60, ponto e vírgula, abro aspas e coloco lá a minha função. Neste caso será o meu resultado, neste caso será recuperação. Legal? Ponto e vírgula, e agora nós vamos passar o último teste lógico. Se B7, ok, for maior ou igual a 60, ponto e vírgula, ele irá aparecer aprovado. Legal? Então, neste caso, nós temos apenas uma única função sys e temos os três critérios que nós utilizamos. Olha, se B7 for menor que 40, se B7 for menor do que 60 e se B7 for maior ou igual a 60. Se você desejar, apesar de não necessário, você poderia utilizar aqui, por exemplo, a função e para testar os dois critérios, maior ou igual a 40 e menor do que 60. No caso, não faria diferença, mas você também pode utilizar desta forma. Vou pressionar Enter aqui, perceba que ele retornou para a gente recuperação. Olha lá, se eu digitar agora 70, automaticamente aprovado. Legal? Se eu digitar 10, ele vai colocar reprovado. Vocês podem perceber que, neste caso, a gente não tem um valor se falso que a gente tem na função se, ok? Aqui a gente vai passar sempre os pares. O teste lógico e caso atenda esse teste. O teste lógico e caso esse teste seja atendido. Legal? Então, nós temos aqui, então, a função sys. Para que a gente possa utilizar um caso contrário, né, que seria o valor se falso, caso não atenda nem essa condição, ele mostre isso, a gente tem uma forma de fazer isso. Então, vamos lá. Eu tenho um código aqui e quero que retorne novo se esse código for 1 e usado se esse código for 2. E caso não seja nem 1 e nem 2, ele retorne erro. Como é que a gente pode montar então essa função? A gente vai montar da seguinte forma. Nós vamos utilizar a função sys e vamos fazer os testes normal. Olha, se B15 for igual a 1, ponto e vírgula, nós queremos que apareça novo. Legal? Ponto e vírgula. Se B15, olha lá, B15 for igual a 2, ponto e vírgula, queremos que apareça usado. Neste caso, o que a gente vai ter que fazer para colocar o caso contrário? Como que a gente tem que fazer um teste lógico, é só a gente fazer um teste que, caso esse teste não seja atendido e nem esse, automaticamente esse teste seja atendido. É só a gente fazer um teste que retorne sempre verdadeiro. E tem várias maneiras de você fazer isso. Por exemplo, você pode comparar o número 1 com o número 1. Você pode fazer o número 2 com o número 2. Ou você pode simplesmente digitar o valor verdadeiro diretamente, que dessa forma você vai estar garantindo que esse teste vai ser verdadeiro. Ponto e vírgula, e o valor que você quer que apareça para o valor ser verdadeiro 3. Então, neste caso, a gente quer que apareça erro. O que a gente fez aqui foi simplesmente forçar que esta função seja atendida. Ou seja, não atendeu essa e não atendeu essa daqui automaticamente será atendida, porque ela é impossível de dar resultado falso, porque a gente já passou o valor verdadeiro. Legal? Olha lá, 1 é novo, 2 é usado, e se a gente digitar, por exemplo, 10, é erro. Se a gente digitar um texto, vai dar um erro. Se a gente digitar qualquer outra coisa que não seja nem o número 1 e nem o número 2, vai automaticamente cair nessa nossa terceira condição. Legal? Então essa é a função sys, para que vocês possam utilizar uma única função alinhando a função si. Legal? Então vamos lá. A próxima função que a gente vai falar é a função parâmetro. Essa função, você vai passar uma expressão, legal? Uma célula, por exemplo, e vai passar os valores e os resultados para cada valor. Então vamos supor que a gente queira comparar este valor aqui com o valor que a gente vai digitar aqui. Legal? Olha, valor 1. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos passar a célula, a expressão ou a fórmula, aqui dentro pode ter qualquer coisa que retorne um valor, e aqui você vai comparar o valor. Por exemplo, se aqui estiver escrito a palavra rosa, que nós colocamos, o resultado será menina. Se aqui estiver escrito a palavra azul, o resultado será menino. E aqui a gente ainda tem um valor padrão, que seria o caso da função sys, como a gente comparou, seria o caso contrário. Caso ele não atenda nem essa condição, ele vai retornar este valor aqui, legal? Como é que vai funcionar então? Nós vamos digitar aqui a função parâmetro, ok? Vamos lá, parâmetro. Vamos passar a expressão. No caso nosso, a expressão será a célula B7, ok? Ponto e vírgula. O valor, nós vamos colocar aqui, ó, vou digitar os parâmetros. O valor, caso for rosa, ponto e vírgula, a gente quer que retorne o quê? Menina. Ponto e vírgula. Agora o padrão, ou o valor 2, no nosso caso vai ser o valor 2. Se caso o valor for azul, a gente quer que retorne o quê? Menino. Legal? Ponto e vírgula. Agora, como a gente não tem um terceiro valor, nós vamos passar o valor padrão. E neste caso, o valor padrão é o que vai aparecer caso não tenha atendido nenhuma condição anterior. E neste caso, a gente vai passar então o valor cor não define sexo. Legal? Vou fechar parênteses, vou fechar o parênteses da função, fechar aspas, né? E fechar o parênteses da função parâmetro. Olha lá, rosa, menina. Azul, menino. E se eu digitar qualquer coisa, por exemplo, amarelo, ele vai colocar cor não define sexo. Legal? Então aqui a função parâmetro é quando você quiser comparar uma célula com vários valores e o que você quer que retorne caso aquele valor seja verdadeiro. Neste caso aqui a gente comparou a célula B7 com a palavra rosa e retornou menina. Com a palavra azul, retorna menino. E caso não seja nenhuma dessas duas condições que nós passamos,
o valor padrão. Legal? Vamos fazer um segundo exemplo aqui com a função parâmetro. Olha lá. A gente vai passar aqui, então, o dia da semana de hoje, né, que nós estamos gravando essa aula. Então, por exemplo, para a gente retornar o dia da semana, a gente pode colocar assim, ó, dia da semana e a fórmula hoje, a função hoje. Então, dessa forma, ele vai retornar para mim o valor do dia da semana. Hoje é uma sexta-feira, ele retornou 6, né? 1 vai ser domingo, 2 segunda e assim por diante, com essa função. Baseado nesse critério, a gente vai verificar quem é que vai ser o responsável de alguma atividade hoje. Por exemplo, cada dia da semana tem um responsável, a gente vai retornar um nome. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer utilizando também a função parâmetro. É uma das maneiras de fazer. Existem várias e com a função parâmetro é possível fazer. Então, vamos lá. A expressão pode ser essa célula, né? Ou a fórmula que a gente colocou aqui dentro, se você quisesse fazer direto. E os valores, olha lá. B13, ponto e vírgula. Caso o valor seja 1, a gente quer que apareça... Aliás, caso o valor seja 2, né? Que a gente começa pela segunda-feira. A gente quer que apareça Pedro. Legal? Olha lá, Pedro. Ponto e vírgula. Fechou aspas, né? Ponto e vírgula. Deixa eu tirar essa telinha aqui da frente para não atrapalhar. Caso o valor seja 3, a gente quer que apareça quem? Tiago. Olha lá, entre aspas, ponto e vírgula. Caso o valor seja 4, ponto e vírgula, a gente quer que apareça quem? O Carlos. Ponto e vírgula. Sempre colocando os valores textuais entre aspas. Caso o valor seja 5, a gente quer que apareça quem? A gente quer que apareça Isabela. Legal? Ponto e vírgula. Caso o valor seja 6, ponto e vírgula, a gente quer que apareça Mateus. Legal? Olha lá, agora ponto e vírgula, a gente vai colocar o valor, o sexto valor, né, a gente já passou 5, ou o padrão, no nosso caso é o padrão. Ou seja, se não for nem de segunda a sexta, vai aparecer folga. Legal? Vou fechar aspas e fechar o parênteses da função parâmetro. Olha lá, como hoje é sexta-feira, apareceu Mateus, legal? Se fosse outro dia da semana, ia aparecer o nome aqui. Legal? Vamos supor que a gente criou a fórmula que retorna o dia da semana de hoje. Neste caso, a gente vai mudar o valor manualmente aqui, só para a gente ver a diferença nessa célula aqui, funcionando. Então vamos lá. Vou colocar aqui 5. Olha lá, ele retornaria Isabela. Se a gente colocasse, por exemplo, 7, que equivale ao sábado, ele vai retornar folga. 1 também equivale ao sábado, ao domingo, então folga. Por quê? Porque 1 e nem 7 não se encaixa em nenhum desses 5 parâmetros que a gente retornou aqui, legal? Que a gente informou. Vamos lá então para as funções concat e unir texto. Legal. Como é que essa função funciona? Neste caso, quando a gente precisava concatenar ou unir vários textos aqui nas versões anteriores do Excel, a gente utilizava a função concatenar. Legal? Essa função, a gente precisaria passar cada valor. Por exemplo, eu passaria esse valor, ponto e vírgula, esse outro valor, ponto e vírgula, esse outro valor, e ele retornaria para a gente, por exemplo, o valor concatenado, junto aqui, no Guru do Excel. Neste caso, com a função concat, a gente pode fazer isso sem precisar passar valor por valor. A gente pode passar? Pode. Se eu passar aqui esse, ponto e vírgula esse, vai funcionar também. Semelhante à função concatenar. Porém, essa função ela facilitou um pouco a vida da gente. Por quê? Porque ela pode passar um intervalo como parâmetro. Se eu selecionar essas 3 células, automaticamente ele retorna também para a gente os valores unidos, aqui, ó, concatenados, ok? Então, o Guru do Excel, ele retornou para a gente todos os valores concatenados, legal? Existe também uma função um pouquinho mais avançada, que é a função unir texto. Como é que essa função funciona? A gente vai passar um delimitador, que é o que vai vir entre cada um dos textos. A gente vai falar se é para ele ignorar as células vazias, no caso nosso aqui a gente tem 2, e a gente vai mostrar com essa função verdadeira e com essa função falsa a diferença, e os textos que a gente deseja unir, um por um, ou um intervalo, igual a gente fez na função concat. Como é que funciona? Vamos lá. Olha, a função unir texto, a gente vai passar o delimitador. Por exemplo, entre cada uma dessas palavras, eu quero que ele retorne para a gente, por exemplo, um hífen. Então, eu vou colocar aqui, olha, um hífen entre aspas, ok? Que é o meu delimitador, ponto e vírgula. O ignorar vazio, a gente vai passar o verdadeiro ou falso. Verdadeiro para ele ignorar células vazias e falso para ele não ignorar. Neste caso, a gente vai, por enquanto, ignorar. Vamos colocar verdadeiro. Aqui, ponto e vírgula, e os textos que a gente deseja concatenar, ou unir, no caso, toda essa sequência aqui, legal? Vou fechar parênteses, vamos ver o resultado, olha lá. Ele trouxe para a gente um único hífen, ok? Entre Guru do Excel. Por quê? Ele pegou o primeiro texto, colocou o hífen. Aí ele ignora esse. Coloca o segundo texto, coloca outro hífen, ignora esse e coloca o terceiro texto. Legal? Então colocou um hífen entre eles. Se eu colocasse um espaço aqui, olha, dando um espaço, ele traria para mim Guru do Excel com espaço. Legal? Porém, vamos voltar para o hífen aqui. Se eu não ignorar as células vazias, o que vai acontecer? Se eu não ignorar as células vazias, olha lá, ele vai trazer para a gente também os valores das células vazias. Neste caso, ele trouxe o meu delimitador, trouxe o texto, colocou o delimitador. Aí ele traz esse texto. Como esse texto não tem nada,
ele não vai aparecer. Porém, ele vai colocar o segundo delimitador, porque vem após esse texto aqui que está vazio. Então, neste caso, ele vai colocar os delimitadores, mesmo para células vazias, ele não vai ignorar. Então, você vai ter delimitadores seguidos aqui, legal? Então, sempre que você quiser dividir os valores, por exemplo, vamos supor aqui que a gente quer... tem vários textos aqui, né? Por exemplo, vamos supor que eu coloco aqui, ó, João, aqui a gente vai colocar Maria, aqui a gente vai colocar Tiago, aqui a gente vai colocar Pedro, e aqui a gente vai colocar Lucas, legal? Então vamos lá. Se eu colocar aqui, olha, unir texto, aí eu coloco que eu quero o delimitador como hífen, legal? Vou colocar aqui ponto e vírgula, eu quero trazer agora, ignorando as células em branco, neste caso a gente não tem nenhuma, então não vai fazer diferença, mas eu vou mostrar por que a gente vai colocar isso. Ó. Vou unir esse texto. Legal. Olha lá, ele trouxe para mim todos os nomes sem, com um delimitador entre eles. Se eu apago um nome desse, olha, Maria, o que vai acontecer? Ele apaga o nome com delimitador. Tá vendo que ficou de João e já pulou para Tiago? Porém, se eu não ignoro as células em branco, coloco falso neste parâmetro, o que vai acontecer? Se eu apagar aqui, olha, simplesmente vai apagar Maria, mas vai deixar esse delimitador com esse delimitador junto. Legal? Então essa é a diferença deste parâmetro na função unir texto. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí das novas funções implementadas no Excel 2016. Com certeza são funções que vêm para agregar nas funções existentes do Excel. Espero que tenham gostado aí. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até lá!